Mais uma vez aqui fazendo a segunda parte, como eu disse que aquele vídeo estava muito grande, né? Olha, a internet tá boa aqui, né? Antigamente demorava 3, 4 horas para ver um vídeo de meia hora. Agora tá demorando 20 minutos. Mas tudo bem. O upload era muito rápido, muito lento pela Vivo, né? Aí eu troquei de operadora, ficou bem melhor. Então, talvez os irmãos percebam que tem um leve somzinho de ventilador. Por que eu botei ventilador? Porque realmente está muito calor aqui, né? Aqui em cima, aqui, pra vocês terem noção, tem uma daquelas telhas transparentes, né? Então fica batendo aqui a luz do sol. Por um lado é bom a luz, mas por outro lado é ruim o calor. Então eu fui obrigado a ligar o ventilador. Se os irmãos verem que o som está mais baixo, por que o som está mais baixo? Porque eu tive que baixar o som do microfone para que ele não captasse tanto o ventilador. Pode ser que às vezes os irmãos escutem uma batida de vento no microfone por causa disso, tá? Só que não tem como você trabalhar com calor, porque até o computador fica mais lento, né? A câmera começa a trancar. Então quando eu liguei o ventilador, que já melhorou muito, até dar zoom aqui na câmera eu consigo dar zoom na webcam aqui, tá? Então nós vamos continuar falando mais um pouco sobre aquele assunto, né? Aquela hora eu tava meio corrido porque realmente estava muito calor. Agora eu vou conseguir falar um pouco mais pausado. Então deixa eu tentar recapitular o que eu estava falando. Então, Paulo nos fala dessa última trombeta, né? Paulo nos fala da última trombeta, que a vinda de Cristo ela vai se dar na última trombeta, né? Então as pessoas elas começam a inventar um monte de coisa para falar da última trombeta. Amém? Começa a falar de várias coisas para tirarem o foco da última trombeta lá em Apocalipse capítulo 11. Tanto que se você perguntar para algumas delas, nenhuma delas vai saber onde é que está a última trombeta. Umas vão dizer que a última trombeta é a quarta trombeta, a igreja vai ser arrebatada na quarta trombeta de Apocalipse. Outras vão dizer que é a quarta, que a última trombeta não aparece. Uma série de coisas, entendeu? Vão inventar uma série de coisas. Mas elas não vão mostrar em nenhum lugar na escritura, no Apocalipse, essa última trombeta. Por quê? Porque elas não vão querer admitir que a última trombeta é a trombeta de Apocalipse 11. Então faça esse teste, pergunte para uma pessoa que fala que a última trombeta não é a última trombeta de Apocalipse, pergunte para ela onde é que ela vai mostrar para você. Ela vai inventar um monte de coisa e não vai mostrar para você, ela simplesmente vai conjecturar, né? Então procure analisar essas questões, ok? Então, essa última trombeta, ela está demonstrada na lei, ela está demonstrada em vários pontos. Agora, vamos tentar analisar aqui no ano dos jubileus, tá? Esse ano dos jubileus, ela aponta a última trombeta. E vai dizer assim: contarás, verso 8 do Levítico 25, 7 sábados de anos. 7 vezes 7 anos te serão os dias de 7 sábados. Isto é 49 anos. E fareis soar a trombeta sonora aos 10 dias do 7º mês, no dia da expiação. Fareis soar a trombeta. Em toda a vossa terra santificareis o ano 50. E proclamareis liberdade por toda a terra e os seus habitantes. No ano do jubileu será para vós. Voltarei cada um para a sua herança, o que nós tratamos no vídeo passado, e voltareis cada um para a sua família. Este 50º ano será para vós ano dos jubileus. Não semeareis, nem cegareis, e o que nascer de si mesmo neste ano, nem colhereis nele nem uvas de vinha não podadas. Então é a ligação também com o 7º ano, que não se podia colher nem plantar, né? Agora, olha que legal aqui que ele está falando. Que no 7º mês do ano 49, que ia ser tocada uma trombeta no dia 10, né? Ia ser tocada uma trombeta no dia 10, então seria santificado o ano 50. Então você vê que o ano 50 ele era santificado quando? Ele começava a ser santificado nessa trombeta. Então era essa trombeta que introduzia o povo para onde? Para o ano dos jubileus. Eu acho que eu falei num vídeo passado, não lembro se eu falei, eu vou falar de novo. Que você vê que durante 6 anos você tinha o ciclo normal de festas, né? Você tinha um ciclo normal de festas, que era Páscoa, ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e
tabernáculo. Então, durante 6 anos era assim. Mas no 7º ano, você não tinha essa questão. Então, o ano 49, por ser um múltiplo do ano 7º, como nós sabemos que nos anos 7º não tem colheita nem plantação, então não havia festas de colheitas, como por exemplo primícias e tabernáculos, porque uma das condições para você celebrar os tabernáculos era justamente a colheita. Então, por não haver colheita, no ano 49, que é um ano múltiplo do ano de 7 anos, você vê que não havia festa de tabernáculos. Então, durante 6 anos, o povo era, depois da expiação, ele era introduzido onde? Nos tabernáculos. Só que no ano 49, o povo passava por Páscoa, trombetas, expiação, e o próximo passo era introduzir o povo aonde? Nos jubileus. Então, o povo saía do dia da expiação e ia para os jubileus. Olha, deu uma trancada aqui, né? Mas vai dar para ver. Ele saía do dia da expiação, né? E o próximo passo era ele santificar o ano 50. Então você vê que a última trombeta que levava o povo para o ano dos jubileus, você vê que essa era a última trombeta. Então o povo saía da expiação e no dia da expiação havia um toque por toda a terra, um grande toque de trombeta, né? Uma grande trombeta, e o povo ia ser introduzido para o ano dos jubileus. Deixa eu ver aqui de novo se fala grande trombeta. Diz assim: contarei 7 sábados de ano, 7 vezes 7 anos, e serão dias de 7 sábados de anos. Ó. Diz assim: farei soar a trombeta em toda a vossa terra. Algumas traduções dizem assim, uma grande trombeta, tá? Essa aqui não está dizendo, não sei porquê, mas algumas traduções dizem assim: farei soar uma grande trombeta. Veja que o seguinte, que a trombeta aqui que aparece aqui é a expressão Yovel, que ela simplesmente quer dizer, ou melhor, a expressão jubileus, ela significa Yovel. No hebraico é a palavra Yovel, que significa toque da trombeta do cordeiro, toque de trombeta de cordeiro, tá? Não tem como eu abrir aqui no hebraico, mas você vai pesquisar lá. Você vai pegar aí, ó, na descrição tá o programa do Word, para quem quiser, né? Você baixa, você simplesmente baixa ele, coloca numa pasta, você pode usar. Não precisa instalar nada, é só pegar e colocar e clicar no programa lá e utilizar. Aí você vai aqui em Levítico 25, você vai ver na Bíblia Almeida com Strong, você vai apertar S e vai clicar na palavra jubileus. E aí vai estar escrito ali Yovel, né? O vídeo está trancando muito. Eu vou tirar o zoom aqui, ver se melhora, tá? Aí você vai ver que a palavra ali para jubileus é Yovel, que é toque de trombeta. E o interessante, quando você vai na história de Josué, você vai ver que você tinha 7 sacerdotes durante 7 dias tocando trombetas. E quando no 7º dia, na 7ª trombeta, você vai ver que o muro da cidade vai cair. Só que aquele toque de trombeta no original hebraico era o quê? Era justamente a expressão Yovel. Então você vê que você vai ter uma relação ali com as 70 semanas, né? Você vai ter uma relação com as 70 semanas ali naqueles naquelas trombetas. E você vê que quando se toca a última Yovel, né? Que era a trombeta que era tocada por aqueles sacerdotes, o muro cai e o povo toma posse da herança. Então é uma relação com esse texto aqui também. Josué introduzindo o povo na terra por meio de uma trombeta chamada Yovel, que é toque da trombeta do cordeiro, chifre do cordeiro é a palavra mais exata. Amém? Então você tem essa relação ali. Então o que nós estamos vendo aqui? Que nessa última etapa, você vê que o ano dos jubileus era a última festa de todas. Era o último tempo determinado de todos. Porque durante 49 anos você ia ter trombetas, você ia ter expiação, você ia ter o que? Festa dos tabernáculos, mas a festa, ou melhor, o ano dos jubileus, ele acontecia uma vez a cada 50 anos. Então era, bem dizendo, o último de todos os tempos determinados. E havia uma grande toque de trombeta que levava o povo para a sua herança. Então você consegue ver que nesse tempo dos jubileus estava apontando para a ressurreição. Então isso nos indica que a trombeta que levava o povo para os jubileus era a última trombeta. Assim como você tinha a última trombeta que levava o povo do dia da expiação para a festa dos tabernáculos, assim você tem a última trombeta apontando o povo indo para o ano dos jubileus, né? Aí vai se cumprir o que vai dizer lá em Isaías 61. Olha lá, aqui está sendo pregado, está sendo pregado o ano dos jubileus, tá? Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Jeová, que é a tradução que eu tenho aqui, né?
me ungiu, ou seja, Messias, para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me para sarar os quebrantados de coração, para apregoar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos que estão escarcerados. É o que nós vimos aonde? No ano dos jubileus. E para apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e confortar os que choram, né? E por aí vai. Então, o que é esse ano aceitável? O ano aceitável do Senhor é o ano dos jubileus, onde haveria justiça na terra. Então, o povo no ano 50, ele ia ser introduzido no ano aceitável do Senhor, onde ia haver liberdade para os cativos, as pessoas sairiam da sua escravidão, né? E você vê que nessa pregação aqui de falar o ano aceitável do Senhor, vai dizer assim: vós, porém, sereis chamados de sacerdotes do Senhor, chamar-vos-ão de ministros de Deus, e comerei das riquezas das nações, e da glória deles ufanareis. Em lugar da vossa vergonha, havereis uma porção dobrada. Olha a relação aqui que a gente tem lá com Gênesis, né? Em lugar da confusão, exultareis na vossa herança, porque toda essa vossa terra possuireis o dobro, e uma alegria eterna. Olha que legal isso aqui, meus irmãos. Então você está vendo aqui que está aparecendo o ano dos jubileus. Você vê que Cristo começa a pregar a liberdade, mas essa liberdade, esse tirar da escravidão, claro que já começa na sua pregação, quando as pessoas passam a ser libertas em Cristo. Mas a liberdade mesmo para a glória, ela vai se dar quando? Na ressurreição. Amém? Então essa ressurreição, ela está apontando para o ano dos jubileus, né? Que é o ano aceitável do Senhor. Só que você tinha uma figura, né? Você tinha uma figura literal do ano aceitável do Senhor nos jubileus, que era uma prévia, né? Você imaginou a felicidade de escravos que ficaram 50 anos aprisionados, 49 anos aprisionados em escravidão, e quando chega o ano, na verdade, os escravos ficariam só 7 anos, né? Se fossem escravos hebreus. Mas enfim, você imaginou o povo lá escravo, quando chegavam esses anos 50, eles fossem libertos e cada um tornasse para sua casa? Você já imaginou a felicidade que isso ia causar? Então, da mesma forma, você tem essa expressão felicidade, você tem essa questão dessa felicidade, quando havia a festa dos tabernáculos, o povo saía da festa das trombetas, no dia da expiação, e era introduzido na festa dos tabernáculos, onde o povo se alegrava com aquelas comidas e bebidas e uma série de coisas, né? Com aquela alegria. Por isso que é dito que o reino de Deus é paz e alegria do Espírito Santo. Amém? Agora, você vê o seguinte, que esse estava apontando para a última trombeta. Amém? Você vê que tinha um apontamento para a última trombeta aqui de todas as temporadas e festas de Deus. Eu quero ler para vocês um texto que eu achei muito tremendo. Quando eu estava lá no pastor Alan Capriles, quando a gente ia falar das 70 semanas, eu ia ler esse texto, cheguei a gravar, mas o vídeo ele ficou todo borrado. Então nós gravamos de novo. E eu acabei não lendo esse texto. Mas eu vou ler um texto para os irmãos aqui, que foi tirado das cavernas do Mar Morto, e era um comentário hebreu daquela época de como eles interpretavam a vinda do Messias, tá? Isso é o manuscrito de Melquisedeque. Olha só, o manuscrito de Melquisedeque não é aquele livro tosco e falso que tem aí na internet, né, que fala de um vaso. Aquilo lá, para quem não sabe, aquilo lá é uma parábola que foi escrita por uma pessoa, um brasileiro, quis fazer uma parábola bonita sobre o Melquisedeque, sobre uma série de coisas, e ele colocou na internet e estava vendendo esse livro. Você vai achar até escrito a relação de livros que se vende, não sei o nome, que fala aqui, esse detalhe que tem atrás dos livros, sabe, acho que é INQS, não sei o nome. E aí o que aconteceu? Algumas pessoas se enganaram e pegaram aquele livro achando que era o original do Mar Morto, que não tem nada a ver, ok? Então quem mostrou isso foi como é que é o nome dele? O Fábio Sabino, né? Acho que é Fábio Sabino o nome dele. Que eu não concordo com quase nada que aquele cara fala, Fábio Sabino, mas nisso eu concordei com ele. Ele foi desmascarar o Robespierre, que vende aquela Bíblia falsa, e ele colocou esse livro como inspirado na Bíblia dele, né? Então, mas não vou falar sobre isso hoje, tá? Mas aqui eu vou mostrar para os irmãos, tá aqui no Evernote, né? A última semana do livro de Melquisedeque. Então, isso aqui foi escrito antes do Novo Testamento. Olha a interpretação que os caras tinham lá no Mar Morto, que vai dizer assim. Eu vou ler todo o texto, tá? Quando nós vemos aqui referência de versos, coisa, é porque o escritor que traduziu, ele colocou, o tradutor colocou os versos, mas no original não tem, tá?
Diz assim, ele escreveu: texto original do manuscrito encontrado por beduínos na caverna 11 de Qumran em janeiro de 1956, intitulado Sermão sobre Melquisedeque, o último jubileu. E vai dizer assim: falarei agora sobre o ano dos jubileus, que se encontra no livro de Vaikra, que foi traduzido por Levítico 25, verso 13. Nós lemos: neste ano do jubileu, tornará cada um para a sua herança. Ora, esta é uma parte do mandamento que se cumprirá nos últimos dias, no período da remissão, quando aqueles que estão em cativeiro serão libertos, conforme as palavras de Isaías: o Senhor enviou-me para proclamar liberdade aos cativos. O libertador é o Messias, que foi prefigurado por Melquisedeque, rei de Salém. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e pronunciou uma bênção sobre o nosso pai Abraão. Como sumo sacerdote, o Messias, que é nosso eterno Melquisedeque, receberá por herança o domínio de todas as coisas, né? E Abraão tomará parte nessa herança. Olha o que nós fazemos. Para você ter noção, acho que foi em 2014, eu fiz um estudo sobre isso daqui, eu nunca tinha lido isso daqui. Você vai pesquisar aí que é a herança de Abraão, que é o evangelho do reino, tá? Tá aí no meu canal. Que fala sobre o mistério de Deus, eu trato sobre isso aqui. Então eu nunca tinha lido isso aqui, falei no vídeo e ele fala aqui a mesma coisa há mais de 2000 anos atrás. Né? Que é o nosso eterno Melquisedeque, que receberá por herança o domínio sobre todas as coisas. E Abraão tomará parte nesta herança. Não somente Abraão, como também a sua descendência terá este privilégio quando ele se unir a Deus em uma aliança eterna. Naquele tempo, o próprio Senhor será a herança e patrimônio do seu povo. No último jubileu, Deus restaurará seu povo e cada um deles retornará cada um a sua herança. A libertação referida na lei do jubileu deve ser entendida como no sentido de remissão de suas culpas, e não haverá mais punição para aqueles que forem justificados. Isto ocorrerá. Olha que tremenda a interpretação desse judeu antes do Novo Testamento sobre as 70 semanas, tá? Isto ocorrerá na última semana de uma série de 70 semanas de anos, envolvendo 9 precedentes jubileus. Quando chegar o dia do juízo, o último jubileu, todos aqueles que se colocam ao lado da justiça terão suas culpas anuladas, ao passo que os injustos colherão as consequências de tudo que semearam e encontrarão o seu fim. Começará então o ano favorável do Senhor, o qual fala o profeta Isaías, que será marcado pela graça de Deus, né? Peraí que saiu aqui da tela. Pois o rei da justiça, aquele que foi prefigurado por Melquisedeque, receberá o seu domínio. E ele se assentará entre as hostes no céu e executará várias sentenças de julgamentos, como foi predito por Davi. Deus se assentou em concílio entre os seres celestes para realizar julgamento. Outra coisa aqui, né? Esse judeu aqui está confessando a divindade de Cristo, né? Porque diz assim, que o Messias se assentará, né? Mas não vou falar sobre isso aqui agora. E por meio desse julgamento, Israel será absolvido de suas culpas e retornará ao seu lugar de eminência entre o meio dos povos. E esse retorno ocorrerá no cumprimento da lei dos jubileus. Ao mesmo tempo que a palavra favor ou graça indica triunfo dos filhos de Deus, ela aponta também para a destruição dos ímpios, conforme os salmos. E faz referência a esse julgamento dizendo: Deus é o juiz dos povos, põe fim à maldade dos ímpios e confirma os justos, que serão desarraigados da terra, todos os filhos de Belial, aqueles que desafiam os estatutos de Deus e pervertem a justiça. O futuro rei de justiça, que é Melquisedeque, o Messias, executará sobre eles a justiça de Deus, estabelecendo ao mesmo tempo os justos, acompanhando pelos exércitos celestes. Ele dará fim aos intentos dos ímpios, fazendo com que os filhos de Deus fiquem em eminência. O julgamento em questão é o dia da retribuição ao qual fala o profeta Isaías. Como são belos os montes dos pés daquele que proclama a paz. O mensageiro que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, diz o Senhor, o teu Deus reina. Isaías 52, verso 7. A palavra paz pode também ser traduzida como Shalom, que significa retribuição. E de fato, eu pesquisei no hebraico, é isso mesmo. Tanto a palavra Shalom quanto a palavra Shalom se fala da mesma forma, ou melhor, se escreve da mesma forma, só muda a pronúncia. Mas a raiz é a mesma, né? Que é o Shin, o Lan e o Men. Então, Shalom e Shalom se lê da mesma forma, como retribuição e como paz. Amém? O mensageiro prometido se manifestará no último jubileu
e proclamará a sua mensagem de paz, dizendo: o Senhor enviou-me para confortar-me todos os que choram. E o conforto que ele trará consistirá numa revelação das sucessivas eras da história do mundo, desde o princípio até o fim da criação. Naquele tempo, os filhos de Belial se aliarão com o propósito de perverter toda a justiça, já falando da grande tribulação, né? Mas serão confundidos pelos julgamentos de Deus. E o reino de Deus de Sião será estabelecido mediante a aliança que Melquisedeque fará com todos os justos, destruindo ao mesmo tempo os filhos de Belial. E o mandamento de jubileu fala também que um forte som de trombeta que repercutirá por toda a terra no dia 10 do 7º mês. Aplicando-se os últimos dias, isso refere-se a uma poderosa manifestação divina que sacudirá o mundo, preparando para os dias do Messias. Então olha que tremendo isso daqui, irmãos. Não quer dizer que eu concorde com tudo aqui que está aqui, mas é muito tremendo o que ele fala aqui. O texto em destaque é uma tradução livre do manuscrito original encontrado na Gruta 11 de Qumran, em janeiro de 1956, por beduínos da tribo que eu esqueci de colocar aqui. Então, olha que tremendo isso daqui. Você vê que antes do Novo Testamento foi encontrado foi escrito, ou melhor, esse testemunho de como essas pessoas interpretavam a vinda do Messias. Então, você vê que já era mencionado por eles a questão do Melquisedeque como representação do Messias naquele tempo. E eles entendiam que essa expressão 70 semanas e jubileus, elas estavam linkadas. Então, veja que assim como havia uma remissão na terra que levava o povo para o ano dos jubileus, você vai ver que lá nas 70 semanas que vai dizer assim, vamos ler as 70 semanas. Daniel capítulo 9, verso 24, né? Olha lá. 70 semanas estão decretadas, mas a tradução do original pode ser divididas, tá? Sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para consumir a transgressão, para dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Amém? Então, olha só, tudo isso aqui vai acontecer nas 70 semanas, né? Selar a visão, cessar a expiação, acabar com a iniquidade, etc, etc. Você vê que então ele liga 490 anos para que ocorra a expiação, cessar a transgressão, o pecado e vinha a justiça eterna. E quando você vai no ano 49, no 10º dia do sétimo ano, no 10º dia do 7º mês, perdão, você vê que havia expiação que levava o povo para o ano dos jubileus. Então, da mesma forma como depois de 49 anos o povo entrava no ano 50, aqui depois de 490 anos vai ser tocada a última trombeta e o povo vai ser introduzido no ano aceitável do Senhor, que é o jubileu eterno, que é a realidade desses jubileus, que são os 1000 anos. E na lei o povo era introduzido no ano 50, quando se tocava aquela trombeta. Olha a relação de coisas que está dando aqui. Então, o povo tinha suas iniquidades perdoadas no dia da expiação para ser introduzido no ano dos jubileus. Aqui o povo vai ser as suas iniquidades também desfeitas para introduzir o povo no ano do jubileu eterno. Você consegue enxergar essa relação de coisas aqui? Amém? Eu acho que ficou claro de entender, né? Vou dar mais um pause aqui, pode ser que eu grave uma terceira parte sobre esse vídeo, amém? Porque eu estou ficando sem voz. Daqui um pouquinho pode ser que eu consiga gravar. Deus abençoe os irmãos.